Mulheres de Esperança. Olá, querida amiga, é tão bom ter-te desse lado para mais um episódio Mulheres de Esperança. Hoje trazemos um tema que, à primeira vista, pode até parecer assim inofensivo ou até carinhoso, mas basta olharmos um pouco mais de perto para percebermos que pode estar a gerar peso, desgaste e até distância dentro do casamento. Vamos falar sobre aquelas situações em que, sem nos darmos conta, deixamos de agir como esposas e começamos a assumir um papel que nunca deveria ter sido nosso, o de mãe do nosso marido. Pode começar com pequenas coisas, mas com o tempo, isso cria um desequilíbrio que desgasta a relação, a intimidade, o respeito e até a própria paz. Estamos aqui para refletir juntas, com leveza, consciência e esperança, porque o objetivo é sempre o mesmo: caminhar para relações mais saudáveis, mais maduras e mais leves. Por isso, envie este episódio a outra mulher que sabes que vai gostar de ouvir este tema. Prometemos uma conversa sincera, prática e com algumas revelações espirituais que podem transformar a forma como vês o teu casamento e a ti mesma. Eu sou a Sónia Simões. Eu sou a Inês Gaspar e este é o programa Mulheres de Esperança. Esperança para as mulheres em todo o mundo e através das gerações. Mulheres de Esperança. Sónia, hoje vamos falar sobre quando a mulher se torna uma mãe para o seu marido. E à primeira vista até pode parecer algo bom, cuidar do outro, olha que fofinho. Mas quando assumimos responsabilidades que não são nossas, damos ordens, lembramos tudo, decidimos tudo, resolvemos tudo, estamos a ocupar um lugar que não nos pertence. Exatamente, Inês. E muitas mulheres fazem isso, lá está, com boa intenção, para serem organizadas, para ajudar, para garantir que tudo corre bem. Mas com o tempo esta postura desgasta o casamento e pesa emocionalmente, tanto para ela quanto para ele. E eu entendo perfeitamente o que estás a dizer. Quando vejo amigas que vão a esse extremo de tentar controlar tudo, mais parece é que estão a dar-lhes assim um livre passe para não se preocuparem com mais nada na vida, Sim, não é? sim. Talvez eu vá ser um pouco frontal demais, mas dá-me a sensação que nem lhes dão permissão para serem eles mesmos dentro do casamento, não é? Sim, Desta forma, estão até a condicionar a sua liberdade como indivíduo. o que não é nada bom, não é? Nada. Então, mas vamos tornar isto um pouco mais prático para Boa. que quem nos acompanha entenda isto de outra forma. A esposa pode estar a agir como mãe quando, por exemplo, assume tarefas que eram dele, que são supostamente do marido, lembra-lhe os compromissos todos os dias. Olha, não te esqueças que... Olha, não te esqueças... Olha, não, 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 não. Uhum. Estás a ver? Corrige constantemente a forma como ele faz as coisas. Ai, nós fazemos muito isso, as mulheres. Somos péssimas, não é? Uhum. Pronto. Decide tudo sem delegar, ou seja, é ela que toma a maior parte das decisões. Fala como se estivesse a educar e não a conversar. Uhum. São formas diferentes de comunicação. Resolve assuntos do banco, do médico, dos filhos, da casa, porque ele não faz como deve ser. Ai, Sónia, confesso que está a ser difícil distinguir se estamos a falar de atitudes de mãe para com o filho ou de esposa para com o marido. Pois é, porque a forma como eu vejo o casamento não é assim, nem aqui, nem na lua. E é importante dizer, muitos maridos sentem-se diminuídos. E não é por acaso. Sentem que não são competentes, que não têm espaço, que tudo o que fazem está errado. E isto acaba por afetar a autoestima deles, o ambiente da casa e até a própria intimidade do casal. Sim, sim. E esse é um ponto importante. E isso é muito perigoso. Estamos a falar de duas pessoas casadas. É importante entender que o casamento é para pessoas maduras e funcionais. Não é? Exatamente. Não digo perfeitas, porque não existem pessoas perfeitas e que não falhem, mas o básico da responsabilidade emocional, afetiva e noção de realidade do seu papel, isso tem de lá estar. Claro. Uma mulher que age como se fosse mãe do seu marido pode perpetuar um homem infantil. Sem não é? dúvida, sim. Assim como pode perpetuar uma vida pesada para ela, em vez da leveza que o casamento deve proporcionar. Não sei se ficas com a mesma sensação que eu, mas parece-me que a mulher que age assim está a querer calar um vazio dentro de si.
não é? Uhum. E a partir do controle que ela quer ter sobre a relação. Mas também exigir um casamento perfeito, não é? Exato. E muitas vezes este comportamento nasce de inseguranças. Por exemplo, o medo de falhar, o medo de que as coisas saiam do seu controlo, a necessidade de validação, crenças antigas como se eu não fizer, ninguém faz. Ai, que estamos a entrar em sítios complicados. Mas tem de ser, porque Sim, estes medos conduzem às nossas atitudes. sim. E acabamos por agir como gestoras de tudo: Uhum. tarefas, decisões, emoções, horários, tudo. E há consequências sérias. Nós sobrecarregamos e eles deixam de assumir o que deveriam. Como é óbvio. Depois reclamamos. Sim. E para a mulher o impacto também é profundo: cansaço extremo, frustração, sensação de estar sozinha a carregar o peso do mundo nos seus ombros, irritação constante. Sim, quando a mulher assume o papel de mãe, Uhum. inevitavelmente, o marido ocupa o papel de filho, não é? Sim. E essa dinâmica mata a proximidade emocional e o desejo no casal. Não é porque falta amor, mas é porque falta equilíbrio. RTM Mulheres de Esperança. Conteúdo áudio, dicas de vida, motivos de oração e crescimento pessoal. Encontra esperança hoje. Estamos de volta. Para que não fiques de fora do que estamos a falar, o tema de hoje é: és esposa ou mãe do teu marido? Inês, creio que agora está na hora de avançarmos para resoluções eficazes. Boa. Isto para que haja uma leveza tanto para a mulher como para o homem, não é? Muito bem. Então, o primeiro passo, dizemos sempre a mesma coisa, é reconhecer. Eu controlo porque tenho medo de perder algo. Esse reconhecimento não é fraqueza, é coragem e maturidade. Todo o exagero revela uma falta, Sim, não isso é é? uma grande verdade. Logo, se há em ti uma necessidade extrema de controlar tudo, isso significa que tens medo de perder. Depois entra a comunicação saudável. Em vez de já te disse 1000 vezes para não deixares a toalha na cama. Trocar por eu sinto-me frustrada quando a toalha fica na cama. Podemos pensar numa solução juntos? E isto muda tudo. Porque falamos como parceiras, não como mães. E até vou dar mais exemplos práticos de como as coisas podem mudar, para além do reconhecimento do padrão e de uma comunicação efetiva. Se estamos a falar com um adulto, e esse adulto ainda por cima é o nosso marido, então precisamos ter em mente que ele também é chamado a ter responsabilidade. Deste modo há que deixar espaço para que o seja, para que ele seja o adulto. Por isso, pedir ajuda ou cooperação não é um erro. Aliás, é necessário dentro do casamento. Eles não adivinham, a gente tem que falar. A verdade é que delegar, pedir ajuda nesse sentido, não é perder o controle. É permitir que o outro cresça também. E quando pedires ajuda, entrega mesmo. Quando pedimos ajuda, temos que entregar, confiar que será feito. Pode não ser à nossa maneira e este é que é o nosso problema. Exato. Ok? Mas isso não significa que está errada a forma como a pessoa faz. Simplesmente é uma forma diferente de fazer da nossa. Há muitos caminhos para chegar ao Porto, minha gente. Certo. Muito importante, quando confiamos, o outro sente-se valorizado e assume com mais naturalidade ou mais naturalmente a responsabilidade. Sim, um outro ponto essencial é limites. Limites saudáveis. Ajudar não é assumir, ok? Cuidar não é controlar. Falar não é dar ordens. Ai. ai. E ambos, marido e mulher, precisam ter espaço individual dentro da relação. Então, para te ajudar, a querida amiga que nos acompanhas, aqui vão algumas perguntas para refletires e fazeres uma autoanálise. Eu controlo por medo? Sinto que se eu não fizer, nada funciona? Confio verdadeiramente no meu marido? Estou a agir como parceira ou como mãe? E estas perguntas já abrem caminho para uma enorme transformação. Sim, sim. Orar, ouvir, aprender, crescer e dar. RTM Mulheres de Esperança. Estou fascinada com o tema de hoje, mas ainda assim conseguimos ir um bocadinho mais fundo, não, Inês? Ai. Conseguimos. Vamos lá, somos mulheres de coragem. É o momento de aprofundarmos o assunto de uma forma mais espiritual. Tão Ok. importante. Afinal de contas, não somos apenas corpo e emoção. Também somos alma. Sem dúvida. E olha, em Gênesis, no capítulo 2, versículo 24, lemos assim: Por isso o homem deixa pai e mãe e se une à sua mulher e os dois se tornam um só.
que é deixado não deve ser substituído. Uma esposa não deve ocupar o lugar que pertence aos pais, neste caso à mãe. Uhum. Se já não existe qualquer dependência do homem como filho, por isso é que ele está apto para o casamento, Exato. então o nosso papel não é substituir a relação, a dependência que outrora ele teve. Nunca tinha pensado por aí, essa parte da substituição, e faz todo o sentido. Uhum. Muito interessante. No Novo Testamento, em Efésios 5, fala de submissão e amor sacrificial. Mas nada disso tem a ver com subjugação. São Ok? coisas diferentes, sim. Exatamente. O propósito de Deus para o casamento é cooperação, maturidade e respeito mútuo. O casamento não é palco de dominação, nem para Não. um nem para o outro, Exato. ok? É equipa, é complementaridade, é parceria. Olha, eu fico contente de estarmos em sintonia de ideias, minha cara Sónia. Claro que estamos sempre. Exato. Porque é exatamente esse o meu pensamento. Eu acredito que seja o mesmo do nosso Criador. Ambos são adultos maduros, conscientes e que se amam. Não precisam nem devem ditar ordens, Uhum. mas juntos podem crescer e amar-se ainda mais. Querida amiga, Deus não te criou para carregares sozinha um peso que não é teu. Ele quer devolver-te descanso, paz e leveza. Observa os teus padrões, comunica com amor, delega com confiança, descansa no processo. Tu e o teu marido têm algo precioso para oferecer um ao outro. Abre mão das cargas pesadas que tens carregado sozinha e mergulha em Deus. Deixa que Ele te diga quais são os medos e os vazios que trazes dentro de ti, ao ponto de sentires necessidade de controlar tudo e até de querer ser mãe do teu marido. Estamos contigo nesta jornada e desejamos que cada passo te aproxime mais do amor que te uniu ao homem com quem escolheste partilhar a vida. Até ao próximo episódio e não te esqueças, encontra esperança hoje.